estão? Todo mundo bem? Essa manhã poderosa, onde nós estamos declarando a força e o poder de Deus, aleluia. E antes de mais nada, eu gostaria de iniciar com uma pequena introdução, porque essa palavra ela vai falar de um homem, alguém muito conhecido da Bíblia. Certamente vocês o conhecem, não é Cristo, não é Jesus, mas é um homem também muito conhecido, chamado Jó. Um homem que foi provado, um homem que passou por provações grandiosas. E eu quero dizer, antes de iniciarmos de fato, que quão incertas são as coisas terrenas. E quão tolo é o crente que coloca seu tesouro em qualquer outro lugar que não seja o céu. Guarda isso daí, que mais para frente eu vou estar voltando logo nessa introdução. Então, para a palavra de hoje, nós teremos como base a história de Jó. Lá em Jó 1, já na introdução, a gente vai ver que na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Olha só como esse livro começa. Começa dizendo que Jó possuía várias coisas. Não somente uma grande família, mas terras, bens, riquezas. Ele era o homem mais rico do Oriente em seu tempo. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e consideravam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um dos seus filhos. Pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Então, pois bem, pensem comigo. A prosperidade de Jó prometia estabilidade, prometia segurança, prometia tudo que ele poderia ter naquele tempo. Pensa ali, o cara tinha terras, filhos, gado, servos, bens. Eu acho que ele nem precisava ir ao mercado, gente. Ele já tinha tudo no terreno dele, já tinha tudo ali em posse dele. E certamente, mais à frente, mais adiante, nós veremos que aconteceu algo. Quem poderia diminuir Jó? Quem poderia tocar nele? Pois bem, em Jó 1, capítulo 6, está escrito: certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Imagine, Satanás estava lá, caminhando por toda a terra, perambulando por toda a terra. Então, nós veremos na Bíblia que o mundo jaz no maligno. Satanás tem domínio sobre estas coisas terrenas. E ele está procurando alguém para poder tocar. Ele está procurando um terreno o qual ele não tem domínio e não tem posse. Aquele coração em que ele não tem poder. E ele observa Jó. Então Deus disse a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Olha só. Deus vira para Satanás e disse: você reparou no meu servo Jó? Você considerou o meu servo Jó? Você viu aquele cara lá? Íntegro, fiel, justo, temente a mim. O diabo se coloca diante de Deus. E sabe para quê? Para desafiar a Deus. Logo em seguida, nós veremos em Jó 1, 9, que Satanás diz: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E é aqui que nós começamos a nossa palavra de hoje. O diabo considera o servo que Deus usa.
o diabo considera o povo de Deus. Por quê, Marcelo? Nós veremos que Satanás, ele veio... O que é que a Bíblia diz que Satanás veio fazer? Roubar e destruir, certamente. Então, o povo de Deus, o povo escolhido por ele, aquele coração que está diante da presença dele, incomoda Satanás. Imaginem o diabo olhando para Jó como uma comida. Sabe aquele dia que você está com fome? Que você está com muita fome e você quer algo saboroso? Satanás certamente olhou para Jó como um prato de comida em que ele disse, eu vou devorá-lo. E o que é que Deus faz? Deus permite. Nossa, Deus permite que Satanás toque em Jó? Sim. E vocês vão descobrir por quê. Em que sentido nós podemos dizer que Satanás considera o povo de Deus? Certamente, o termo considerar aqui não carrega a benevolência e a bondade de Deus. Nós vamos ver na Bíblia o Senhor considerando. Nós vamos ver, por exemplo, em Davi escreve, o Senhor consideraste minha aflição. E esse consideraste que Davi está falando, esse considerar de Deus é um considerar benevolente, é um considerar de bênçãos, é um considerar bom. E Satanás não há espaço nele para isso. Só há maldade em seu coração. Então esse considerar de Satanás é justamente apontando para o maligno. Por quê? Porque enquanto Deus promove misericórdia, bondade e justiça, ele opera de forma contrária às nossas vidas. Lá no Imersão, Claudemir pregou justamente sobre o poder, a astúcia de Satanás contra as nossas vidas. E certamente, eu acredito que para muitos de nós aqui, essa semana foi uma semana de muito contra-ataque do mal. E é justamente por isso. Porque Deus derramou uma porção sobre nós. Deus derramou algo poderoso sobre as nossas vidas. Deus derrama bênçãos sobre nós. Deus derrama bênçãos sem medidas. A misericórdia dEle, o poder dEle. E Satanás espera que nós abrimos espaço para Ele entrar. Então, Ele olha para um cristão que se encontra fiel a Deus e o vê como um pedaço de carne, o qual deseja incansavelmente devorar. E é isso aqui que aconteceu com Jó. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso não puseste uma cerca em volta dele? Cara, olha só. Ele está desafiando Deus. E Deus diz a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. E o que Satanás faz? Ele vai, ele arranca os bens, ele arranca tudo que ele tem, mata os filhos de Jó. E mesmo assim, aquele homem se mantém fiel diante da presença de Deus. Cara, isso é tremendo. Isso é poderoso. Porque Deus conhecia o coração de Jó de tamanha forma que ele permite que Satanás toque nele. Nos seus bens, naquilo que ele possui. Então, ele, o diabo, qualquer falha ou falta dos filhos de Deus é como uma forma de consolação para ele mesmo. Gente, pensa o seguinte. Jó era um homem que temia a Deus, que conhecia a Deus. E quanto a nós? De fato estamos fiéis e verdadeiros diante da presença de Deus, a ponto de Deus falar assim, tudo bem, pode ir, pode arrancar os bens, pode arrancar tudo que possui, porque eu sei que o coração desse meu filho está diante da minha presença e diante do meu altar. Será que nós estamos nesse lugar? Será que nós estamos nesse lugar de completa entrega? Porque o cara se manteve fiel, o cara se manteve firme. Satanás, ele espera de nós somente uma brecha de falha, de erro, de pecado, para considerar-nos e agir dentro de nossas casas, e agir contra nós, e agir contra aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Porque esse é o plano do maligno, esse é o plano do diabo, destruir aquilo que Deus está construindo. E os nossos corações tendem a agir e caminhar de forma pecaminosa. Aqueles que estavam na imersão ouviram palavras tremendas,
ouviram e viram Deus agir. E eu espero, de fato e de verdade, que essa semana vocês tenham agido de forma diferente diante do dia a dia de vocês. Não dando brechas, não abrindo portas para Satanás. Não abrindo espaço para Satanás, porque a Bíblia diz que ele está como um leão ao nosso derredor, rugindo e esperando o momento em que ele pode nos abocanhar. Ele ri e se deleita com os nossos erros e pecados secretos, aqueles pecados secretos do povo de Deus. Ele ri diante disso. Misericórdia, irmãos. Eu li algo durante essa noite, enquanto preparava essa palavra, que mexeu muito comigo, que diz: cada pecado que nasce no coração do crente clama a Satanás: meu pai, meu pai. Gente, isso é aterrorizante, porque eu nunca tinha parado para pensar desse ponto de vista. O pecado, o pai do pecado, da maldade, é Satanás, é o diabo. E como nós podemos abrir espaço para isso? Como nós podemos ceder espaço para ele? Ele sente alegria quando vê os seus filhos pecando. Ele sente alegria quando nos vê diante de situações adversas. Ele sente alegria quando nos vê na miséria. E Jó passou por isso. Satanás retorna à presença de Deus e desafia Deus mais uma vez. Toca na saúde dele. E eu quero ver se ele não vai te amaldiçoar. Então Deus diz o quê? Vai lá. Jó se encontra, a Bíblia vai dizer que ele se encontra ali entre um monte de cinzas com um pedaço de caco de telha, raspando as feridas. E mesmo assim, ele não se voltou contra Deus. Satanás chega ao ponto de usar a sua esposa. A esposa dele chega para ele e diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó tinha no seu íntimo de que todas aquelas provações não são nada diante da presença de Deus. Não eram nada diante da grandeza e da glória de Deus. Aí você deve estar se perguntando: mas Marcelo, por que Deus permite tais coisas? É aí que entra algo que eu acho poderoso. Deus permite nós passarmos por provações, nós passarmos por lutas. E às vezes o diabo agir em nossas vidas, contra nós, tentando nos barrar, tentando nos parar, para que nós sejamos afiados, lapidados, para que Deus possa nos usar de uma forma mais tremenda ainda. Isso é tão verdade que está aqui. Aconteceu com Jó. E a história dele reverbera até os dias de hoje. A história dele está até os dias de hoje impactando pessoas aí afora, pessoas dentro da casa de Deus. Então o nosso arqui-inimigo quer tornar-nos em alguém miserável aqui na terra. Cristãos desolados desonram a fidelidade de Deus por desconfiar dela. Olha só. Às vezes nós nos encontramos diante de situações em que nós estamos tão aflitos, tão angustiados, passando por tantos problemas. Nós viemos aqui, nós cantamos: só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está. Será que é uma verdade no seu coração? Isso. E nós nos encontramos em situações tão angustiantes, tão desoladas, que nós deixamos de crer que Deus faz. Que nós deixamos de crer que Deus é poderoso. E não há nada nessa terra que possa diminuir o poder de Deus. Nem homem, nem principado, nem potestade, nem nos céus, na terra, nem debaixo dela, que possa diminuir a grandeza do nosso Deus. É muito interessante, voltando aqui, porque todas as provações, tudo isso está nos lapidando. As crianças não se afastam dos pais quando grandes cachorros latem para elas.
Pegou o código? Pegou a chave? Meus queridos, Satanás está aí, rugindo. A gente está sendo tentado. Não estou dizendo que estamos caindo na tentação ou cedendo ao erro, mas estamos sendo tentados e nós estamos aqui. Senhor, me livra de todo mal. Senhor, abençoa a minha vida. Senhor, me guarda. Senhor, restaura. Senhor, traz o refrigério. Traz a tua palavra, traz a tua mão poderosa sobre a minha vida. Traz o teu sangue me limpando. Porque é isso que Deus quer. Deus quer que nós estejamos nesse lugar de dependência total, a tal ponto dele olhar e falar assim: vai lá, pode ir, porque eu sei que o coração deste meu filho, desta minha filha está entregue na minha mão a tal ponto de que eu sei que ele não desviará os teus olhos de mim. É isso que Deus quer de nós, é isso que Deus tem para nós. Satanás, ele pode tentar de diversas formas, mas nada poderá afastar-nos da presença de Deus. Se nós estivermos aqui, no altar, com a boca no pó, diante da presença do nosso Senhor. Mas aí você está falando assim: meu Deus, o diabo foi lá, tirou os bens, tirou tudo de Jó. Tocou na saúde. Jó não negou a Deus. E depois o que acontece? Deus dá tudo em dobro. Olha que poderoso. O Senhor estava ali forjando um coração mais temente ainda, para que Deus pudesse conceder coisas maiores ainda para Jó. É assim que o nosso Deus age. Tudo na nossa vida aponta para Deus. Desde as provações, as alegrias devem apontar para Deus. Tudo quanto fazemos deve apontar para Deus. E o Senhor, Ele tem planos. Eu me lembro do meu período de rebeldia e de depressão. Hoje eu olho para trás e digo: cara, Deus estava forjando um coração. Deus estava forjando meu coração para que hoje eu esteja entregue diante dele todos os dias. Porque eu sei que sem ele eu nada posso. Eu sei que sem ele eu não posso guerrear contra Satanás. Eu sei que sem ele eu não posso guerrear contra os principados e potestades. Eu sei que sem ele eu não posso guerrear contra o mundo. E Jó, em momento nenhum, certamente ele sentiu medo, na verdade. Certamente ele sentiu medo. Não sejamos enganados por isso. Vendo aquilo tudo acontecer, ele sentiu medo, mas eis a questão: ele não deixou que o medo tirasse a presença de Deus da vida dele. Ele não deixou que as provações tirassem a presença de Deus da vida dele. Porque muitas das vezes, Satanás age desta forma. Ele não consegue tocar às vezes na sua família, ele não consegue tocar nos seus bens. E o que ele vai tentar fazer? Tentar desviar a sua atenção. Tentar desviar a sua adoração. Tentar fazer com que você não olhe para a presença de Deus, mas olhe para tudo que está ao seu redor. E se esqueça que Deus é poderoso. Ele age desta forma. Quantas e quantas vezes eu me vi desta forma, duvidando daquilo que Deus pode fazer. Misericórdia. Eu olhei para mim e falei: ai de mim, porque esse Deus é grandioso e poderoso, e Ele está além de nós mesmos, além das nossas próprias vidas, além dos nossos próprios passos. E é para isso que nós vivemos, para caminhar em direção a Ele e viver aquilo que Ele tem. O que Satanás considera com o objetivo de prejudicar o povo de Deus? Ele olha, ele observa, ele considera as nossas fraquezas, o nosso estado de espírito, humor, emoções. Aquele dia que você está angustiado, ele vem e começa a dar murro na parede para ver se acha uma fresta para poder entrar. Ele começa a agir, ele nos avalia dos pés à cabeça, em busca de nos atingir. O inimigo nos observa. Aqueles que são tentados estando sozinhos, e cedem à tentação e cometem pecados estrondosos, aterrorizantes. E há aqueles que cometem pecados em público, falando besteira, conversa fiada, com fofoca, com isso, com aquilo outro. Vocês sabem. Eu não preciso ficar remoendo tudo aquilo que vocês ouviram no Imersão, não. O que eu quero que vocês entendam aqui é que sim,
nós, quanto servos de Deus, nós, quanto povo de Deus, haverá levantes contra as nossas vidas. Entretanto, todavia, precisamos nos manter firmes e fiéis diante da presença de Deus. E como, Marcelo? Vou repetir o que o Rosemir repete aqui todas as vezes: orando, jejuando, se enchendo do poder de Deus, ouvindo e cantando cânticos a Deus todos os dias. É essa vida de separação que vai fazer com que nós não nos importemos com tais coisas, com os levantes do inimigo, com os levantes do mundo, com os problemas dentro da nossa casa, com os problemas no trabalho. Sabe por quê? Porque você está com o coração entregue. Você está com o coração entregue e você sabe que Deus está te guardando. Amém? Glória a Deus, aleluia. Ele observa a nossa condição aqui no mundo. Ele pode agir na sua vida. Às vezes você enriquece, Ele te tira da presença de Deus. Às vezes você está naquele momento ali de pobreza extrema e Ele te tira da presença de Deus. Ele sabe usar. Gente, o diabo tem muito mais, milhares de anos, muito mais de 2000 anos nas costas, observando os homens, observando a humanidade. Ele sabe onde agir e como agir. E é por isso que nós devemos nos blindar contra tudo que Ele tem operado contra nós. Quantos aqui durante essa semana aí sentiram ataques? Levantes. Está vendo? E certamente vocês permaneceram fiéis. Assim espero e creio que permaneceram fiéis diante da presença de Deus. Buscando, intercedendo, se prostrando diante da presença e da glória dEle. Voltemos a Jó então. Assim, quando Satanás observou Jó, notou várias coisas as quais poderia tocar. Mas mesmo tocando e fazendo o que ele fez, não obteve sucesso, pois Jó estava firmado na rocha que é Cristo. Quantos aqui estão firmados na rocha que é Cristo? Amém, aleluia. O maligno, o diabo, ele é o maior de todos os tolos. Por quê? Porque Deus forja, Deus deixa ele agir, para Deus forjar em nós um espírito mais forte. Armas para nós podermos guerrear contra ele. Tudo que Satanás fez com Jó, estava o forjando para que hoje fosse exemplo de honra e fidelidade. Aí entra algo que me veio. Se Satanás faz, Deus faz mais. Se Satanás exerce poder, Deus exerce muito mais poder. Se ele tira muito, Deus pode dar e recompensar 2 vezes mais. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então, Deus usou Satanás para afiar Jó, para este receber uma recompensa maior. Em Cristo Jesus somos muito mais do que vencedores. Nós veremos lá em Salmos 18, Davi canta um cântico ao Senhor e diz: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor que é digno de louvor e estou salvo dos meus inimigos. Se nós estamos forjados, se nós estamos edificados na rocha que é Deus, que é Cristo nosso Senhor, somos como grandes fortificações e Deus age nos protegendo, nos livrando e guerreando em nosso favor. Hoje eu fiz questão de cantar 2 canções que diz: há poder no nome de Jesus e que Ele é poderoso nas batalhas. Porque Ele é, nós devemos nos lembrar todos os dias das nossas vidas que o Senhor é quem opera em nós, que é o Senhor quem opera através de nós e que não há nada e nem ninguém que pode ser e que será maior do que Ele. Nada, absolutamente nada. Vocês estão entendendo isso? Então por que, eu te pergunto, por que você se encontra nesse lugar?
Porque você se encontra nesse lugar ainda, onde você abre brechas para Satanás agir, através do pecado, através de pensamentos, através de ações, através de palavras que você diz. Por quê? Se o nosso Deus é muito mais poderoso, infinitamente mais poderoso do que tudo aquilo que o mundo tem a oferecer e de que todas as riquezas deste mundo e de tudo aquilo que Satanás pode oferecer, ele é um perdedor. A obra de Cristo na cruz fez com que Satanás perdesse. Porque é o sangue de Cristo na cruz, é a palavra de Cristo na cruz que nos aperfeiçoa de tal modo a estarmos nesse lugar, como Jó, a estarmos nesse lugar de entrega, a estarmos nesse lugar onde, de fato e de verdade, buscamos a presença de Deus e nada, nem mar revolto, nem tempestade, nada, onde não tem depressão, onde não tem medo, angústia, dor ou morte, que faça-nos sair dessa presença. E é isso que Deus quer forjar em nós nessa manhã. É isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas nesse dia. Ele quer forjar em nós um coração voltado a Ele, para que nós possamos dizer como Davi: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Onde nós possamos dizer que Ele é poderoso nas batalhas e é Ele quem guerreia por nós. Se vamos na força do nosso próprio braço, se vamos na força do nosso próprio coração, certamente iremos perder. Certamente iremos falhar, pois o coração é enganoso, pois o homem é enganoso. E ele tende a buscar prazeres, tende a ir para o lado do maligno. Mas eu creio que nós aqui hoje já estamos libertos pelo sangue do Senhor Jesus. E já nos encontramos nesse lugar onde estamos nos entregando a cada dia mais e mais, onde declaramos que Ele é poderoso. É para isso que vivemos. É para isso que estamos aqui. Declarar que Ele é poderoso sobre todas as coisas. Declarar que é Ele quem nos guia, que é Ele quem nos refrigera, que é Ele quem faz. E Jó entendeu, gente. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se Deus é poderoso para me dar, Deus é poderoso para tirar. Mas Deus é poderoso para me dar 2 vezes mais. Deus é poderoso. Sabe o que acontece? Durante essa semana, refletindo bastante, eu entendi que nós limitamos o poder de Deus. Somos nós quem limitamos o agir de Deus nas nossas vidas. Somos nós que limitamos a palavra de Deus ministrando aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Através das coisas cotidianas, através das dúvidas, através das mentiras que o mundo, o diabo, lança nas nossas mentes. Que ele vem e fala assim: Deus não está operando não, hein? Suas finanças ixi, aí, você está doente, você está passando mal. Ixi, olha aí, você está todo lascado. E você dá espaço, e você dá lugar. Quantas vezes eu cheguei aqui cansado, às vezes até meio doente, e o Senhor renova as nossas forças. Sabe por quê? Porque nós nos entregamos. É isso que Deus quer. Não podemos limitar a Deus. Como você quer alcançar lugares altos no Senhor, se você limita o agir e o poder de Deus na sua vida? Jó não limitou, não. Jó falou: faz. Porque ele entendeu que Deus está acima de todas as coisas. Então, se Deus é o Deus que deu, Ele é o Deus que pode tomar. Se Deus é o Deus que fecha uma porta, Ele pode abrir outra, porque Ele tem todo o domínio sobre todas as coisas. Aí você fala assim: nossa, mas às vezes você pode estar se perguntando: nossa, mas Deus é mau? Não, Deus não é mau, não. Deus é bom, Deus é poderoso.
E Ele quer forjar em nós esse coração de entrega para viver uma vida repleta de bênçãos. O Senhor tem para nós separado coisas poderosas e grandiosas na presença dEle. Mas é na presença dEle, não é distante dEle. É diante do altar dEle. E é isso que Ele quer fazer. Ele está restaurando nesta igreja o altar de adoração no coração de cada um de vocês. Um altar de entrega no coração de cada um de vocês, onde nós chegamos e falamos: Senhor, queime todos os pecados. Senhor, queime todas as fraquezas. Senhor, queime tudo aquilo que não provém de Ti, e faça com que a Tua glória desça sobre mim e se aperfeiçoe nas minhas fraquezas. Mesmo que a nossa carne se limite o tempo todo e deseje o tempo todo a fazer o mal, busquemos a presença do Senhor, porque é nela que encontramos refúgio e fortaleza. Satanás tem de se retirar quando a glória de Deus vem. Não há espaço para ele. Então eu te pergunto: há espaço para Deus dentro do teu coração? Você tem dado lugar para Deus agir? Você tem dado lugar para Deus fazer? Você tem aberto aí no seu coração, tirado todas as tranqueiras e deixado Deus agir de fato, de verdade sobre a sua vida? Eu fui tremendamente tocado no Imersão. E a gente ainda tem vivido e vai viver muito mais, coisas mais poderosas do que a gente viveu lá. Mas isso, se nós estivermos entregues diante da presença de Deus. Isso, se os nossos corações, quanto igreja, quanto irmãos, estiver voltado para a presença de Deus e para a glória dEle. Não dando lugar às coisas terrenas, não dando lugar às tentações, não abrindo espaço, fechando todas as brechas dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, nas nossas mentes, blindando as nossas emoções. E como que eu faço isso? Eu já falei, gente, é o feijão com arroz do cristão, é o feijão com arroz do crente, orando, jejuando, lendo a Bíblia, buscando a presença de Deus. Aí se você não faz isso, fica difícil, né, cara? Fica difícil, aí você chega aqui todo culto pedindo oração, querendo oração. Mas se nem você faz o seu feijão com arroz para se alimentar em casa. E o Senhor, Ele quer agir na sua vida. Porque Ele tem coisas grandiosas e poderosas para fazer. Você crê nisso? Então, coloque-se de pé neste instante. Eu quero orar por você.